Bom dia a todos, hoje vamos seguir no livro de Provérbios, na EBD, hoje no capítulo 13. Vou fazer a leitura. O filho sábio atende a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transformará o pecador. Há alguns que se fazem ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com próprio trabalho aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ela fala muito a respeito de dinheiros, de posses, e nós temos muitos versículos que vão se referir a isso, a riqueza e pobreza. E aqui em Provérbios 13, pelo menos o que eu vou tirar nessa manhã, é o que nós vemos um pouco Salomão falando mais sobre esse assunto. Então, posses, dinheiro, riqueza e pobreza. E a Bíblia, num contexto geral, ela fala muito sobre dinheiro. Por isso que é tentador a gente desenvolver uma teologia desequilibrada acerca desse assunto. Então, por um lado, é fácil perceber de onde vem a teologia da prosperidade. Então, se você tira do contexto nacional algumas promessas de aliança mosaica que nós temos lá em Malaquias 3, a respeito de abrir as janelas do céu, você mistura algumas informações de Jesus que é só você ter fé e pedir que vai acontecer, e pronto, você já tem aí um pequeno evangelho de saúde e prosperidade. Mas por outro lado também é possível surgir uma teologia desequilibrada chamada de teologia de austeridade. É só você ressaltar que Jesus nunca teve onde reclinar a cabeça. Se você pode recorrer à história do jovem rico, a parábola do rico insensato, e pronto, aí você tem uma teologia dizendo que o dinheiro é mau, assim como aquele que o tem. Você poderia formar um argumento bíblico de que Deus ama os ricos também, apenas considerando Abraão, Jó, Zaqueu, e você pode ver que Deus abençoou os reis que foram obedientes a ele. E você também pode elaborar um argumento ao contrário, falando que Deus odeia os ricos, lembrando da história do rico e do Lázaro, considerando o livro de Tiago praticamente inteiro. Então, a gente consegue tirar várias teologias, várias coisas conseguem sair daí. Então, o que devemos pensar sobre o dinheiro e posse? Que princípios bíblicos devemos ter em mente quando consideramos riqueza e pobreza, quando lidamos com nossa própria pobreza ou riqueza? Por onde começar? Por onde nós já estamos? Provérbios. Por que Provérbios é perfeito para entender esse assunto? O livro de Provérbios é um ótimo ponto de partida inicial, porque se você começar por Gênesis, você pode concluir que Deus sempre fez seu povo prosperar. Se você começasse por Amós, você poderia pensar que todas as pessoas ricas são opressoras. Mas Provérbios ele examina a riqueza e a pobreza sobre vários ângulos. E porque Provérbios é um livro de máximas gerais, os princípios que nós encontramos lá eles são mais transferíveis para nós, para o povo de Deus, em épocas e lugares diferentes. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje são 10 princípios sobre dinheiro e posse extraídos de Provérbios, que veio de uma pregação do pastor reformado Kevin DeYoung. Eu acho que, se não me engano, ele é de Nova York. Então, certo domingo, na igreja dele, ele fez esses 10 princípios extraídos de Provérbios sobre dinheiros e posses materiais. Eu não vou apresentar o sermão inteiro aqui, mas eu vou listar os pontos principais.
Ponto 1. Há extremos de riqueza e pobreza que oferecem tentações singulares a quem vive nesses extremos. Provérbios 30, 7 ao 9. Vamos abrir. Eu vou ler na NVI mesmo. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo mais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Segundo ponto. Não se preocupe em acompanhar o estilo de vida dos seus amigos e dos seus vizinhos. Nós vemos isso no próprio Provérbios 13, que a gente acabou de ler, no versículo 7. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Terceiro ponto. Os ricos e os pobres são mais semelhantes do que pensam. Isso nós vemos em Provérbios também. Capítulo 22, versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Ponto 4. Você não pode dar mais do que Deus. Nós vamos lá em Provérbios 3, do 9 ao 10. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá aos outros, alívio receberá. Você não pode dar mais do que Deus. Quinto ponto. A pobreza, ela não é agradável. Apesar de que muito do que nós vemos, principalmente na teologia da austeridade, que é sempre elevando o status de pobreza como algo bom e que você deve correr atrás disso e é melhor ser pobre, na verdade não, a pobreza não é agradável. Provérbios 10, versículo 15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. E sexto ponto. Mesmo todo o dinheiro do mundo, você não consegue ter uma segurança no final. O dinheiro não pode lhe dar uma segurança final. Nós vemos isso em Provérbios 13 também, como a gente acabou de ler, versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. E outro versículo que a gente tem para comprovar é Provérbios 11, 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O dinheiro não pode lhe dar segurança final, sexto ponto. Agora o sétimo ponto. O Senhor odeia aqueles que ficam ricos por meio de injustiça. Isso é como nós vimos aqui no capítulo 13. No versículo 11, Salomão diz: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. E nós temos alguns outros versículos para poder reforçar esse ponto, como Provérbios 21, versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. Oitavo ponto. O Senhor ama aqueles que são generosos para com o pobre. Nós vemos Provérbios 14 a 21 falando sobre isso. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. O Senhor ama aqueles que são generosos com os pobres. 9. Trabalho árduo e boas decisões levam geralmente a maior prosperidade. Nós vemos isso no capítulo 13, no versículo 11, que diz: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajuda com o próprio trabalho aumentará. E também
temos alguns outros versículos para reforçar isso, como o 6, Provérbios capítulo 6, do 6 ao 11. Observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Trabalho árduo e boas decisões geralmente levam a maior. Então, trabalho árduo e boas decisões levam geralmente a maior prosperidade. E 10º e último ponto: o dinheiro não é tudo. Ele não satisfaz completamente. Nós vamos em Provérbios 23, 4 a 5. Na verdade, esse último ponto ele é dividido em alguns outros pontos, na verdade, né? Provérbios 23, de 4 a 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não satisfaz. Então as riquezas podem sumir assim de um dia para o outro. Então não se apegue a isso. Outra coisa, a riqueza, você tem que ter em mente que ela é inferior à sabedoria. Nós vemos em Provérbios 8, versículo 10 e 11. O dinheiro também é inferior à justiça. Nós vemos lá no capítulo 13, mas um pouquinho mais para baixo, no versículo 25. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Também é inferior ao temor do Senhor. Nós vemos em Provérbios 15, versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Também é inferior à humildade, como nós vemos em Provérbios 16, 19. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. E também, por último, mas não menos importante, as riquezas também são inferiores a bons relacionamentos. Nós vemos em Provérbios 15, versículo 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. E outro versículo também, para endossar essa última parte, de como as riquezas são inferiores a bons relacionamentos, também é Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Nós vamos chegando a algumas conclusões depois desses 10 pontos. Nós podemos entender que o dinheiro é uma bênção da parte de Deus, mas você vai ser mais abençoado se você o der. Deus lhe dá dinheiro porque Ele é generoso, mas Ele é generoso com você para que você seja generoso com os outros. E se você é generoso em dar seu dinheiro, provavelmente Deus vai ser mais generoso com você. Provavelmente, não é com certeza. É sábio economizar, mas não pense que essa economia vai te dar segurança alguma, porque não vai. A riqueza tem que ser mais desejável do que a pobreza, mas a riqueza não é tão boa, tem que ser lembrado disso. A riqueza não é tão boa quanto a justiça, quanto a humildade, quanto a sabedoria, quanto os bons relacionamentos e principalmente o temor do Senhor. E uma coisa muito importante é em 1 Coríntios 1, 30 ao 31, nós lemos que Cristo é para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso quer dizer que o dinheiro não pode lhe dar nenhuma dessas coisas que você necessita essencialmente. Ou seja, o dinheiro não pode te tornar santo, não pode te tornar justo,
não pode te salvar dos seus pecados. A riqueza ela é um sinal de bênção, mas ela também pode ser uma das maiores tentações, porque ela te seduz a você gloriar-se de si mesmo. O dinheiro, claro, ele promete muito dignidade e ele te faz, de certa maneira, autossuficiente. Então ele está sempre te convidando para se tornar autossuficiente e a se gloriar, sendo que a glória deve ser toda de Cristo. E qual seria o plano de Deus para nós, quer sejamos ricos ou quer sejamos pobres? Então você que está me ouvindo, quer que você seja rico ou quer você seja pobre. Não há dúvida que a Bíblia ensina que as pessoas que têm fé e são ricas têm um importante papel no plano de Deus. Algumas pessoas exemplares na Bíblia nós vemos Abraão, Barzilai, a mulher sunemita que ajudou Elias. Nós vemos o José de Arimateia, que doou o túmulo para Jesus Cristo, e as mulheres ricas que apoiavam o ministério de Jesus. Ter prazer nas coisas que o dinheiro pode comprar não é necessariamente errado. Só que é bom ressaltar que essas pessoas todas que eu citei, elas foram todas mencionadas na Bíblia, essas pessoas ricas, principalmente foram mencionadas e elogiadas pela sua generosidade, não pela sua riqueza em si. Cristãos ricos podem honrar muito a Cristo, especialmente ao serem humildes, generosos e piedosos enquanto ricos. Cristãos pobres podem honrar a Deus, especialmente sendo contentes, cheios de fé, generosos também e piedosos enquanto são pobres. É evidente que na Bíblia a riqueza é bem menos importante que o contentamento, a alegria, a paz, a santidade, o amor e a generosidade. Pessoas com tais características são, de acordo com a Bíblia, verdadeiramente prósperas, quer sejam economicamente ricas ou pobres. Então, quer você seja rico ou pobre, você tem que entender que a riqueza, a sua prosperidade em si, ela não tem valor para o que você vai levar após essa vida. E que existem coisas muito mais importantes. Mas quer você seja rico ou quer você seja pobre, honre e glorifique a Deus com o que você tem. Com generosidade e com contentamento. É isso, pessoal, e até a próxima.